Olá, bem-vindas aqui à nossa aula desta semana do portal. Então, esta semana nós vamos ter aqui um tema que também é muito importante, até tenho partilhado com algumas de vocês e vocês têm tido assim coincidências que têm vindo até vocês com o tema e por isso eu agradeço sempre quando os temas chegam ao vosso momento, porque realmente nada é ao caso, nós estamos todos ligados e as coincidências elas estão a acontecer a todo momento. Então vou começar por abrir aqui o nosso espaço e hoje aqui o alecrim que eu tenho é o alecrim da Patrícia aqui do portal, ela enviou-me aqui uns molhinhos lá das suas, do seu paraíso, digamos assim, então hoje eu comecei por abrir aqui o meu espaço antes com o alecrim dela e faz aqui uma grande fumarada como nós estamos a ver aqui, é maravilhoso. Grata, Patrícia. Abrindo aqui o espaço, já tenho aqui uma música para nós também, tenho aqui o meu chá, todos os elementos que trazem aqui a forma de conexão comigo e de cuidado e de presença acima de tudo. Então, esta aula nós vamos ter um tema que é a manifestação consciente e nós vamos olhar e vamos perceber e recordar principalmente. Porquê? Porque muito daquilo que eu vou dizer para vocês já é familiar, mas todavia, quando é colocado da forma que eu vou colocando, com a estrutura, traz sempre uma forma de integração diferente. Porquê? Porque nós às vezes sabemos coisas soltas e não sabemos coisas que de facto elas têm um princípio, meio e fim e o que é que une todos esses pontos. E aqui nas aulas esse é o importante, é que eu trago-te todos os temas, apesar de serem temas que tu já conheces, não é? Mas que de facto eu tento colocar um princípio, meio, fim e todos os pontos que unem para que tu consigas integrar. Porquê? Porque nós vamos ver hoje, quando nós temos muita informação, acaba por ficar uma confusão, ao invés de tu conseguires perceber como é que tu vais colocar na prática isso na tua vida, de uma forma natural. Está bem? Porquê? Porque de uma forma de estar ou de viver, nós já sabemos que é bom fazer determinadas mudanças, mas de facto implementá-las no dia a dia e ter a paciência da espera para que as coisas aconteçam, não é? Como eu falei no áudio desta semana, que é a semana da paciência, e foi incrível como mais uma vez no tarot, portanto no grupo do tarot sai a carta da sacerdotisa, que é exatamente essa paciência. Inclusive a sacerdotisa fala muito da lua nova, porquê? Porque ela é a profundidade, ela é a intuição, ela é o canal e onde nós vamos colocar essencialmente as nossas intenções da lua nova é sempre no fundo, não é? No fundo da profundidade que é a sacerdotisa. Então aqui, como eu comecei, tudo está interligado e mais importante, não há tempo, porque o tempo é uma ilusão da terceira dimensão, que é onde nós estamos aqui, espaço e tempo, certo? Então nós temos que temos que ter um tempo para fazer, tudo tem um tempo, a gravidez tem um tempo, os ciclos, não é? Dizem-nos que há um tempo para tudo. Então é esse tempo que nós, se aprendermos a fluir com ele, nós vamos então trazer para a nossa realidade maiores benefícios, digamos assim. Então com os nossos dias a dias, com tudo aquilo que nós aprendemos, e é assim que nós vamos transformarmos-nos numa sociedade desequilibrada para uma sociedade mais equilibrada, uma chamada sociedade holística. Tem a ver com nós aplicarmos tudo aquilo que nós aprendemos e não ficarmos só na informação. Está bem? Porquê? Porque nós estamos de facto na era da informação, mas também temos que aprender a integrá-la. Então aqui esta aula é exatamente isso que eu quero. Eu quero que tu de alguma forma aprendas a integrar no teu dia-a-dia todas estas técnicas e tudo isto que eu te venho ensinando ou relembrando, que eu prefiro, relembrando aqui
no portal. Então, nós vamos sempre começar aqui por perceber, então, quando nós falamos aqui de manifestação, nós vamos estar sempre a falar daquilo que está no campo. Porquê? Porque assim, nós estamos constantemente a manifestar o campo, não é? O que é o campo? O campo, basicamente, é toda a informação que está aqui nesta realidade e em todas as realidades que nós seres, não é? Seres humanos e outros seres também, estamos numa constante manifestação dos planos em si, porque na fonte nada existe, tudo é, não é? Então esse tudo é representa que nós vamos buscar o tudo é e trazemos para cada plano de manifestação. O campo, quando nós falamos do campo, existem também campos em vários níveis, ou diferentes tipos de corpos, podemos dizer assim, mas os campos são diferentes dos corpos, apesar de eles estarem muito interligados. Os corpos da aura e os campos. Quando nós falamos de campos eletromagnéticos que representa toda a manifestação em si, tá bem? Então aqui hoje nós vamos falar o que é o campo, o que é esse campo eletromagnético, como é que tipos de campos é que há aqui nesta realidade terceira dimensão, não é? E terceira, quando nós falamos de terceira, podemos levar depois para outras dimensões, que são estados sempre de consciência. Porquê? Porque as dimensões e os planos são estados de consciência, por isso é que nós, quando conseguimos colocar a manifestação consciente, nós conseguimos estar em todos os planos ou em todas as dimensões e viver a nossa multidimensionalidade. Partindo do suposto que nós estamos sempre a manifestar, nós não precisamos de aprender a manifestar, nós já nascemos com essa capacidade, porque quando nós pensamos, sentimos e falamos, nós já estamos a manifestar. Tudo o que acontece aqui é fruto de uma manifestação consciente ou inconsciente, desde o um até ao todo, está bem? Nada do que está aqui fora cai do céu, são as pessoas que criam. Por isso é que o chamado governo desalinhado, ele leva a que nós manifestemos aquilo que eles querem, está bem? Então aqui nós vamos falar sempre de aprender a criar realidades em que sejam mais equilibradas. E também quando falo de alinhar o nosso campo vibracional, é isso, é alinhar portanto, a nossa vibração, porque a nossa vibração é o nosso rádio elétrico, não é? Então vamos aprender a potenciar a nossa energia, ou seja, o nosso campo, para aquilo que nós queremos, está bem? E basicamente a aula vai ser a falar disto. Então, primeiro de tudo, nós vamos perceber que campos é que nós podemos estar a falar aqui quando falamos de manifestação, está bem? E voltando a dizer que os campos não são os corpos da aura, está bem? São as bases ou as colunas onde a manifestação se assenta. Então nós vamos falar de três principais aqui na tridimensionalidade, em que o primeiro é o do comando. E o comando vem do coração, sempre, não é? Nós temos que perceber que o portal para tudo o que é consciência é o coração. Apesar de nós termos os chakras ao longo da coluna que representam toda a nossa estrutura vibracional, o coração é o comando. Então, que tipos de comandos de campos é que nós temos? Então, nós temos o campo do pensar, o campo do sentir e o campo do fazer. Estes são os três campos em que nós temos que alinhar para falarmos então de manifestação consciente. Eu conto uma história muito, muito engraçada sempre, que é quando eu olho ao espelho e aquilo que eu vejo não é igual àquilo que eu sinto e àquilo que eu sou, existe qualquer coisa que não está bem. E eu lembro-me de partilhar isto em outros vídeos acerca de quando a Valentina nasceu, que foi quando eu senti basicamente que precisava mesmo de alinhar-me, porque nós, quando somos bem, existe uma espécie de caos, porque nós passamos a ser um canal e temos que nos esvaziar, digamos assim. Então, para voltar outra vez ao meu centro, eu tive que perceber, ok, esta que está aqui fora
em forma física, não sou eu, não é? Porque eu tinha engordado 17 quilos, por exemplo. Então, quando ela depois nasceu, perdi 8 por causa da placenta, etc. Mas depois nós demoramos sempre aquele tempo que a Valentina nasceu de 4,3 kg. É? O Cris é australiano, não é? Então eu tive um grande bebê. Ainda por cima já tinha 41 anos quando fiquei grávida da Valentina, então o que representa não foi uma gravidez de risco em termos de, pronto, propriamente dita, mas ela era muito grande, não é? Só para vocês verem, quando eu tive a ecografia dos 36 semanas, eles diziam que a Valentina tinha 4,3 kg na minha barriga e eu tenho 1,60 m, então eles ficaram super preocupados, tivemos que marcar inclusive uma cesariana porque não estava bem, porque podia correr alguma coisa mal, porque lá está, e eu fiquei de facto não estava com medo, mas naquela altura fiquei sim, porque 4,3 kg, o Cris tinha nascido de 5 kg, só para vocês terem uma imaginação, ele foi o bebê, ele nasceu em Inglaterra, apesar de ser australiano, porque depois foi para a Austrália, e foi o bebê que teve na Inglaterra, que foi o maior bebê daquela maternidade, só para vocês terem uma noção, né? Porque era australiano. Então, quando ela nasceu, eu tive que reajustar, eu tive que alinhar os meus campos, e é isso que vocês vão perceber, então, como é que nós podemos então alinhar aquilo que eu sinto que eu sou, aquilo que eu vejo que eu sou e aquilo que, de facto, eu penso que eu sou, não é? Então aqui temos que alinhar todos estes 3 campos e por isso o grande desafio, não é? É sempre o alinhamento e de facto é assim, não é difícil o alinhamento, mas é difícil termos um alinhamento constante, esse é o mais desafiante, não é assim, tem fases e essas fases vão se mexendo porque nós estamos sempre em mudança e aquilo que nós temos que perceber é que nós, quando uma fase se mexe, nós temos que perceber onde é que ela está e temos que ir ganhando cada vez mais sutileza sobre estes 3 campos, porque estes 3 campos representam aquilo que nós chamamos de ser, é aquilo que nós chamamos de aquilo que eu sou, e o sou é aquilo que eu escolho ser aqui e agora, por isso é que nós dizemos eu sou abundância, representa que tu estás a escolher ser abundância, eu escolho clareza, então tu estás a escolher ser clareza, é sempre uma escolha, nós não vimos aqui, a essência é como se fosse uma caixinha de magia, ok? É a caixinha da magia e nós depois, perdão, vocês já sabem que eu estou a fazer, são 8h10 da manhã que eu estou a gravar aqui a aula, então de facto ainda estou aqui com os meus chakras a desbloquear sempre, por isso é que vou abrindo aqui o espaço e tudo. Ainda mais agora, esta há uma semana, só para partilhar aqui com vocês, que eu e o Cris já faz mais vezes, estou a fazer jejum de 12 horas, nós normalmente jantamos sempre às 7h30, ok? Porquê? Porque a Valentina chega às 7, entre as 7 e as 8 é quando nós fazemos aqui a parte do jantar, que é sempre muito leve, portanto a partir das 8 nós não comemos mais. E agora são 8h11, ou seja, já fiz 10 horas e ainda vão mais 2 horas porque então nós fazemos o jejum intermitente diário de 12 horas, okay? Só para partilhar convosco. Então, pronto, também estou aqui ainda com a parte da limpeza, digamos assim, da manhã, porque nós de manhã estamos sempre a limpar todos os nossos sistemas, está bem? Por isso é porque é bom alongar, espreguiçar de um lado, espreguiçar a voz, espreguiçar o olhar, não é? Que é para irmos acordando. Então, aquilo que nós somos é uma construção sempre. Nós vamos tirar a caixinha da magia e vamos ser aqui nesta realidade, está bem? Porque essa é a magia que o Criador nos deu. Isso é ser Criador. Criar é uma realidade. Criar quem é que nós somos, está bem? Então, como eu estava a dizer, o ser tem de passar por várias mudanças sempre para que esse alinhamento aconteça, não é? E essas mudanças não podem ser só num campo, porque são sempre só num campo. Nós nunca vamos ter alinhamento, vamos ter em demasia o campo
Por exemplo, se nós fazemos tudo no mental, nós não vamos estar alinhadas, nós vamos simplesmente exervar uma parte de um campo, que é o campo mental, não é? Então, é a mesma coisa se só estivermos no sentir, aquelas pessoas que estão sempre no sentir, eu sinto muito, eu sou muito empática, e não sai do sentir, ou então aquelas pessoas que fazem e nada acontece, não é? Então aqui, aquilo que eu quero te mostrar hoje é esse alinhamento para que a manifestação aconteça, porque muitas das vezes as pessoas fazem as técnicas, não fazendo durante muito tempo, querem fazer uma vez e já está. Não há essa disciplina e essa paciência da sacerdotisa, não é? Porque a sacerdotisa, ela tem paciência. Se nós estudamos o arquétipo da sacerdotisa, ela é o fruto da paciência. E ela ainda por cima é o número 2, primeiro vem o mago, que é a ação, e depois a seguir da ação vem a reflexão, vem o mundo interno, que é a sacerdotisa. Então representa que nós temos que ser tudo, por isso é que nós somos inclusive as 22 cartas dos arquétipos e dos arcanos maiores, que são os mestres da consciência. Então nós temos que alinhar-nos nos 3 campos eletromagnéticos, está bem? Para poder haver uma manifestação de consciência. Então, aquilo que nós vamos ver aqui nesta aula hoje, basicamente então, é como é que nós vamos então alinhar aqui então esses 3 campos eletromagnéticos. E eu vou-te dar então técnicas, nós basicamente vamos falar sobre toda a aula sobre as técnicas que eu uso e que tu com certeza usas, não é? Mas mais uma vez nós vamos observar como é que tu fazes e vamos perceber se realmente fazes bem. E no final tenho um desafio para nós todos, está bem? Se tu quiseres então trazer essa prática e começar essa prática em grupo, está bem? Então vamos lá, vamos falar aqui do primeiro campo, que é o campo mental. Então, o primeiro ponto no campo mental que nós temos que alinhar para que haja manifestação é ter clareza, ok? Sem termos clareza do que é que nós queremos, então não podemos manifestar com consciência, certo? Se nós não tivermos consciência daquilo que queremos, vamos estar a manifestar, aliás, nem vamos muitas vezes manifestar, porque existe tanta confusão e dúvidas, e eu já disse noutras aulas, as dúvidas, as preocupações, a confusão bloqueia o fluxo de energia. Porquê? Porque nós vamos ver, o fluxo do universo só tem um sentido, nós já vimos que é o sentido da evolução. Se nós vamos estagnar o fluxo, representa que ele não vamos estancar a energia fica bloqueada. Isso acontece mais uma vez no nosso corpo físico, é a mesma coisa. Porquê? Porque quando nós falamos de fluxo, falamos da energia que corre em todo o nosso corpo. Por isso é que há pouco tempo eu dei inclusive uma ferramenta até no Instagram, que é de nós desbloquearmos através do toque, são técnicas de programação, inclusive, são técnicas de desprogramação e também têm a ver com trabalho na nossa parte sistémica. Eu faço isto muitas vezes quando sinto que tenho a energia bloqueada, muito, é algo que eu adoro. Agora soube-me bem porque ainda não tinha mesmo feito, a sério, eu faço isto constantemente, quer dizer, quando eu sinto que preciso. Outra técnica que vocês têm aqui, inclusive, que pode desbloquear aqui o fluxo, ou observar onde é que o fluxo está, é uma que nós observamos, fechamos os olhos e vemos para onde é que a energia está a pender, mais para a frente. Observa o teu corpo é um pêndulo, não é? É o grande pêndulo, se estás mais para aqui, mais para ali. Porquê? Porque nós devemos estar na verticalidade, neste alinhamento, como eu digo-vos sempre, o topo da cabeça ao céu, os pés na terra. Então se nós estivermos a andar assim, nós estamos muito para o passado. Se estamos assim,
Estamos muito para o futuro. Eu às vezes tenho que corrigir-me, porque eu ando muitas vezes assim na rua, então corrijo-me, ok, corrijo-me, correção, ok? Este exercício também está nas ferramentas, observa a tua energia. Então, o que é clareza? Clareza está ligada à flexibilidade, está bem? Porquê? Porque a clareza diz-me, ok, eu tenho que escolher isto, eu posso escolher isto agora e posso escolher isto depois. Porquê? Porque muitas das pessoas bloqueiam aqui em bloquear a clareza, ou seja, elas próprias não querem ter clareza porque têm medo de se comprometer. Mas se eu escolher só isto, eu vou ter que escolher mesmo. Isso é que escolher é difícil. Então aqui o conselho que eu te dou é ser flexível contigo. Se sentires que ficas preso numa escolha, ok? Eu, por exemplo, eu posso vos dizer que muitas vezes eu não queria escolher porque eu sabia que inconscientemente eu achava que ia perder a oportunidade do outro lado. Então, simplesmente, eu achava que não tinha clareza. Eu escolhia não ter clareza porque colocava rigidez no processo, está bem? Então, não colocar rigidez é agora eu vou escolher isto, agora eu vou escolher fazer isto e vou aprofundar-me nisso, está bem? Vou ser isso. E aqui é muito importante então olhares para esse obstáculo, porque é ele que está a impedir de criar então o alinhamento. Então, se não sabes ter então clareza mental, coloca isso como objetivo. Ok, qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo agora é, eu vou ter clareza mental. Eu vou perceber como é que eu posso então escolher aquilo que eu quero. E ter clareza é ter conexão com o eu superior. Porque quando nós temos clareza sobre alguma coisa, quando eu tive clareza que eu queria fazer um oráculo, eu tive certeza, eu tive fé. É aquilo e ponto. Quando eu decidi que queria fazer, quando eu decido que quero fazer aquilo, é ter clareza. Agora, há outro ponto que pode ser falta de clareza. Por exemplo, excesso de mental. O mental demasiado ativo, muita informação. E aqui eu quero dizer que, da mesma forma, quando nós falamos de peso físico, não é? Comida, aquelas pessoas que têm muito peso físico, têm muita matéria, representa a mesma coisa também no mental. Porquê? É a mesma coisa. Porque a energia também pesa, não é só a matéria. Então, a falta de clareza ou confusão mental é tão pesada como um sofá. Está bem? E aqui é por isso que eu vou intercalando sempre as aulas com os workbooks, por exemplo. Porquê? Porque se nós não digerirmos informação, se nós não colocarmos na prática, não fazermos a informação, ficamos gordos, ficamos pesados de informação, não integramos. E esta integração representa não refletimos. Por exemplo, antigamente não havia tanto telemóvel, nós estamos sempre no telemóvel, sempre. E não há tempo, ok, quando nós temos uma ideia, não há tempo para parar, para escrever, para digerir, para olhar para o céu. Não, é tudo a seguir, é tudo em automático. Representa que não há espaço para refletirmos. Então, quando nós estamos confusos, temos que abrir espaço. E abrir espaço é então aprender a digerirmos a informação, está bem? Esta é a primeira técnica, e é uma técnica, ganhar clareza, ok? Para poderes usar a parte mental, está bem? E aqui falamos sempre, quando nós estamos a ganhar clareza, nós estamos a reprogramar a nossa parte mental, está bem? Então, segunda técnica, que tu já conheces também, do campo mental. Afirmações. Então, quando nós fazemos uma afirmação, eu sou clareza. Eu sou clareza. Eu sou clareza. Nós estamos a afirmar, a repetir, e se nós verbalizarmos algo, repetimos.
repetimos, repetimos. Eu não estou a dizer só repetir hoje, ok? Eu estou a dizer repetir continuamente. Dias. Nós já fizemos os compromissos de 28 dias. Quantos compromissos nós já fizemos? Quantos desafios é que eu já vos propus a fazer a mesma coisa durante 28 dias? E o que é que acontece, não é? Então, se o fizermos de uma forma ainda mais consciente em outras situações, então é muito, não é? É muito poderoso. Porquê? Porque tudo aquilo que tu fazes como repetição, a tua mente, e aqui falamos da mente inconsciente, ela vai aceitar como verdade. Está bem? Isto eu ensino, isto é tudo conteúdo da mentoria, do retorno à essência, tudo. Falar sobre a mente consciente, o que é a mente inconsciente é conteúdo da mentoria. E lembra-te desta parte e explica como é que é criado um hábito, não é? A mente inconsciente aceita tudo sem julgar. Então, por exemplo, se tu reclamas um dia, reclamas, então a tua mente vai aceitar que isso é verdade e vai tornar isso automático. Então, às tantas, tu já estás a reclamar tudo e de todos, não é? Quantas vezes não te acontece isso? Epá, estou tão reclamadona, estou sempre a reclamar, não é? Eu aqui, por exemplo, volto a dizer, eu tenho aqui o meu peer group que me ajuda sempre seja a reclamar, seja outra parte qualquer. Então é isso. Porquê? Porque inconscientemente tu fizeste de forma inconsciente, gravaste isso no teu inconsciente. Então a prática das afirmações é muito importante. Agora, não basta ler uma vez, ai que bonito, eu vou escrever, eu lidero, por exemplo, hoje 6 de Abril, tem aqui, por exemplo, aqui no planner, não é? No planner do Tu És o Oráculo, nós temos afirmações. Pode ser estas afirmações, mas também vocês podem fazer as afirmações que vocês quiserem, sempre. E sempre afirmativas e no presente. Tens que usar a tua voz, verbalizar, usar a voz. Porque ao usares a voz, tu estás a usar a tua energia, está bem? E na mentoria eu também ensino que vocês podem gravar, o método de gravar. Então, eu sinto segurança e estrutura na minha vida. Eu sinto segurança e estrutura na minha vida. E convém não quebrar, não é? Eu sinto segurança e estrutura na minha vida. É, de alguma forma, fazer aqui tudo contínuo. A tipologia com que nós fazemos. Segurança na voz. Eu sinto segurança e estrutura na minha vida. Eu sinto segurança e estrutura na minha vida. O que representa que é para todo o corpo, todas as vossas células, realmente sentirem aquilo. E, assim, no mínimo, 28 dias, se vocês estiverem a trabalhar. É a clareza que vocês querem. Usem. Eu sou a clareza na minha vida. Eu expresso clareza na minha vida, etc. Então, quando é que nós devemos fazer, então, por exemplo, as afirmações? Há duas alturas muito importantes, eu tenho explicado que estas duas alturas são sempre muito importantes, que é antes de dormir, aquele momento antes de dormir, que nós fazíamos inclusive os compromissos, ou ao acordar, está bem? Porquê? Porque nessas duas alturas é quando a nossa frequência cerebral está mais lenta e está mais suscetível ao chamado auto-hipnose, está bem? Que é basicamente aquilo que as afirmações fazem, é uma reprogramação, é uma auto-hipnose, está bem? Que nós estamos a fazer. Portanto, as afirmações 5 estrelas, está bem? Terceira técnica que nós podemos usar no campo mental, meditação, está bem? E aqui eu não falo das meditações que nós fizemos, as meditações guiadas, está bem? Nem das que eu falo da meditação de abrir o campo, está bem? Mais uma vez o campo eletromagnético que nós temos. Estas meditações que eu falo podem ser 5 minutos, está bem? 5, 10, 15, 20 minutos é o tempo destas meditações. Porquê? Quando nós tomamos um banhinho, também leva 15, 20, se não for no cabelo, não é? Porque nós temos o banho do cabelo, não é? Como mulheres, temos o banho do cabelo e temos o banho normal. Hoje vou lavar o cabelo, já indica que é um banho mais complicado. Então, aqui nós temos, então,
o banhinho da mente, que podem ser 5, 10 minutos, só estar ali na presença, na sacerdotisa, com uma frequência, ou simplesmente em silêncio. Abrir espaço. Respirar. Eu adoro esta música. Então, estas são as 3 técnicas que tu podes alinhar-te, ok? No campo mental. Agora vamos então às técnicas do sentir. Vamos aqui para o sentir. Então, a primeira também é assim, super conhecida, já está, é como a palavra amor, sabem? Já está batidinha, mas vou-vos dizer, quem não sentir esta base, esqueçam. Olha, eu vou-vos dizer que a primeira coisa que eu senti quando entrei na minha sala aqui hoje de manhã, quando inclusive estava a ligar esta luz, porque nós descemos lá de cima e eu ligo esta luz, porque aqui esta sala é o intermédio, então aqui que nós estamos lá em cima e a Valentina está cá em baixo, então a primeira coisa que eu senti foi gratidão quando entrei nesta sala. E isto é a base. Sem esta base, esqueçam manifestação consciente. Então, aqui é ser honesta contigo. Consegues mesmo praticar a gratidão? Consegues mesmo entrar deste portal? Praticas a gratidão? Que nível de gratidão é que tu praticas? Eu já ensinei várias vezes os métodos que eu uso e criei para a minha realidade. Existem outros métodos e aqui não interessa saber quantos métodos é que nós podemos criar a gratidão. Aqui não interessa quem faz e como faz, o que interessa é praticares, está bem? Porque aqui praticares e entrares em sintonia com essa frequência, porque a gratidão é o maior campo vibracional que nós podemos sintonizar. Portanto, se nós não sintonizarmos aqui a gratidão, não vamos estar em coerência com esta vibração, está bem? É o exemplo, se a cabeça quer uma coisa e o coração quer outra, não dá, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não é? Então aqui podes fazer, eu já expliquei, inclusive quando tenho as consultas, é o primeiro alinhamento que eu faço pós-sugestão de consultas, podes fazer o caderno da gratidão, e aqui quando fizeres o caderno da gratidão, aquilo que eu te convido é seres criativa, não repetires, está bem? Porque tens que alargar o teu campo, porque se não alargares o teu campo criativo, não vais estar a bloquear sempre, não vais sair da zona de conforto. E outra coisa muito importante daqui da parte da gratidão, quando tu escreves no início e não sentes nada, isto é muito importante o que eu quero passar aqui agora. Quando nós não sentimos algo, começamos a fazer a gratidão e não sinto nada, não sinto gratidão, isto representa um bloqueio do chakra cardíaco, está bem? Aqui a única forma é continuares a escrever até sentires, está bem? Porque se tu não te ligares ao sentir, se não conseguires ligar o sentir, então representa que tens então este campo do sentir, que é o campo onde nós estamos, fechado, está bem? Está completamente esquecido, porque sentir não é sentir emoções, não é sentir, ai meu Deus, eu sou emocional, não tem nada a ver com sentir, os sentimentos não são emoções, está bem? Gratidão é um sentimento, amor é um sentimento, paz é um sentimento de paz, não é? Então, emoções é tristeza e alegria, não é? Emoções estão sempre em polaridade, os sentimentos não têm polaridade, os sentimentos são centro, não é? Não há puxa para aqui e puxa para ali. Então, aqui nós temos que aprender a usar a gratidão de uma forma consciente, está bem? Técnica número 2 para ativar o sentido. Já conhecem de trás para a frente, praticam? Visualização. Aqui é igual, a visualização não é uma técnica mental, é uma técnica do campo sentir.
quando tu estás a visualizar, né, nós pedimos, por exemplo, na lua nova, quando eu te peço para tu visualizares as tuas sementes, não é com a mente, é com o cardíaco, está bem? Então, sentir essa alegria, por isso é que mesmo, não é? Por isso é que eu te digo, para tu sentires como é que como é que tu te queres sentir nessa situação, ou como é que essa situação, ou como é que nessa situação, quando ela estiver a acontecer, tu vais te sentir. Então, é tudo acerca do sentir. Se não sentes as tuas sementes, se não sentes os teus projetos, é porque duas de uma, ou os projetos não são teus, não são da tua essência, ou então tens o cardíaco fechado. Se tens o cardíaco fechado, a única solução é que continuas a praticar. Quando começares a visualizar, a fazeres alguma coisa e então a sentires como é que é, ai que maravilha, é exatamente isso, é sorrir, tu vais querer estar tão dentro daquela tua visualização, está bem? Por isso, pratica a visualização, ela é uma técnica do campo do sentir e não da mente, está bem? Agora, terceira técnica do campo da mente, oração e fé, está bem? Então, esta terceira é mesmo muito pessoal, está bem? Porquê? Porque cada um tem uma forma de orar e é a sua forma. Aqui nós não temos, apesar de, inclusive até as técnicas, cada um tem a forma de fazer as suas técnicas, por isso é que eu dou a estrutura e vocês adaptam à vossa realidade, ao vosso sentir, mas aqui há uma coisa muito importante, que é, sem esta, ninguém manifesta nada com consciência. Sem fé nós não conseguimos manifestar, porque nós temos que acreditar naquilo que queremos, não é? Então, em alguma instância, nós temos que dizer que internamente que aquilo é possível. E sem fé, não. Sem fé, tu já estás a dizer que aquilo não vai acontecer. Então, à partida, tu já estás a limitar e a bloquear essa realidade, não é? E tanto a oração como a fé, novamente, ativam-se pelo nosso cardíaco, está bem? Então, como é que tu podes fazer? Pode ser uma oração diária, que tu podes escrever. Também há aqui no portal orações diárias para tu fazeres, por exemplo, a de Deus é uma que eu usava muito durante muitos anos, que usei, que até é uma partilha que eu fiz. Podes criar uma tua, aqui como eu disse, é tudo muito pessoal, é tudo muito, cada um tem a sua forma, a fé é uma coisa muito interna. Agora, existem ferramentas que nos conectam, ok, com a fé. Por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando entro na minha sala, como eu já disse noutras aulas, quando eles vão embora, eu acendo as velas nos meus altares, está bem? Pode ser aos anjos, ou eu superior, é tudo muito individual, não é? Então, isso, mais importante, é tu fazeres. E então, quando estas três colunas, tu fazes a gratidão, a visualização e a oração, quando estas três colunas começam então a ser alinhadas, então o nosso cardíaco começa a expandir. Aí é quando tu começas a ver a beleza na tudo, ter grata por tudo, pequenas coisas, aquela gratidão que eu estou aqui. E essa gratidão passa do papel para a vida no dia a dia. Tu do nada sentes, não é? Uma vez a Ana partilhou, Ana Morris, lembras-te, partilhaste, eu quando ia não sei o quê e veio-me uma onda daquilo, não é? É exatamente essa onda, está bem? Por isso, essas ondas é quando tu começas a abrir o cardíaco, quando começamos então a abrir o cardíaco. Muitas vezes deixamos de praticar e, como eu já disse, aqui é a mesma coisa, nós aqui tomamos banho todos os dias, comemos todos os dias, então se nós não alimentarmos a nossa parte espiritual, ela vai morrer à fome, a nossa alma morre à fome, está bem? Portanto, não deixem a vossa alma morrer à fome, não é? Não, vejam o que é prioridade na vossa vida, se é as coisas, não é? Se é as coisas da matéria ou se realmente é as coisas do vosso espírito, que é para onde nós... é aquilo que em base nós somos de essência, certo?
Então aqui, mais uma vez, aqui uma chamada a vocês, está bem? Da importância do portal nas vossas vidas. Então, aqui, por exemplo, uma das coisas que eu faço muito nas consultas, não é? Quando o propósito das consultas é abrir realidades, está bem? Das minhas consultas com o tarot. Então, por exemplo, há pessoas que vêm, que eu venho, ok, esta pessoa vem abrir uma realidade. E às vezes não é só numa consulta, na consulta nós abrimos o portal, mas depois a pessoa tem que continuar a manter aquela realidade aberta, porque se fechares a porta à realidade, a realidade fica no esquecimento, certo? Então eu abro essa realidade, abro a porta para a pessoa e a pessoa vê, sente-se nessa realidade e, não é? Eu digo, agora vai para casa e conecta-te a essa realidade, porque tu viste que essa realidade é possível. Eu vou-vos dizer que é como eu tenho todas as minhas visões, é porque eu sei das realidades. Então, sem sentir, a manifestação consciente não acontece, porque senão tu vais estar só a manifestar coisas negativas, que é aquilo que tu tens no teu inconsciente, porque consegues manifestar coisas negativas, mas não consegues sentir coisas negativas. Não consegues sentir inveja, não consegues sentir comparação, medo, babá. Então, se consegues sentir isso, é porque estás de forma inconsciente, é porque não estás focada. Por isso é que quando nós estamos nessas fases, há que limpar o campinho, fazer um banhinho, fazer uma limpeza mental, uma meditaçãozinha, voltar ao centro. É isso, não é estar overthinking. Eu sou um julgamento, eu sou um julgamento. Não saímos do mesmo, entramos no loop. Então há que sair do loop. Então, praticar estas três colunas do nosso campo, então nós vamos aprender a manifestar consciente, ok? Então, do sentir passamos então para o campo do fazer. Vamos então para a ação. Eu queria fazer também uma aula sobre a ação consciente, ainda não fiz, mas agora vamos falar então do campo do fazer. Que técnicas é que são? Então, já conhecem, já fizemos inclusive um compromisso sobre isso, e é a escrita. E então, quando nós falamos do campo da escrita, nós falamos do primeiro nível de manifestação, que é a escrita. Eu acho que não mostrei, mas olha, tenho aqui uma por acaso. Tenho aqui uma agenda, está aqui debaixo. Esta minha agenda é uma agenda de... Deixa lá ver se eu tenho aqui o ano da agenda. 7 de novembro, bem, por acaso não tenho aqui, mas isto posso dizer que deve ser lá para 2012. Olha, tínhamos aqui 2012, ok? 2012. Fevereiro de 2012, ok? E tenho aqui uma mandala que desenhei na altura e tenho aqui, por exemplo, então a oração que eu vos convido sempre a abrirem, não é? Abençoa-me, Deusa, no presente momento. Estou divinamente... Olha, esta, só para vocês verem, eu canalizei isto em 2012, esta oração de abertura do tarot. Isto é a abertura do tarot, ok? Em amor eu recebo esta bênção. Deusa, desperta a deusa que há em mim para toda a minha sabedoria, através destas cartas. Depois tenho aqui uma coisa que eu já falo, que foi nesta altura que eu aprendi isto, que eu até há tempos falei contigo, Sara, sobre os pesadelos. Quando vocês têm um pesadelo, acordam desse pesadelo, digam 3 vezes inconstância, inconstância, inconstância. E quando é um sonho, quando vocês acordam, têm aquela sensação maravilhosa, digam momentum, momentum, momentum. O quê? A palavra inconstância descristaliza a energia do medo dessa e não deixa de trazer do mundo da... Olha, enfim, isto é material, agora é algo, lembro-me, em todo momento estou-me a lembrar de vocês, que é algo, quando tu pediste para fazermos aqui o compromisso sobre a noite. Então isto é uma dica sobre a noite. Inconstância, 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 momento, 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 bem? E eu deixo sempre uma folhinha em branco, não sei, é um hábito, e comecei aqui, ok? E no primeiro comecei por escrever assim: um corpo e uma alma, a união divina da deusa presença ao corpo agora,
Por sentimentos, a minha aura vibra. Por sentimentos, a minha aura vibra. A cada momento da minha vida cresço em consciência, transformo-me, ou melhor, lembro-me de quem sou. Pois, mais um dia de lembrar-me quem sou. De folga, acordei, ao contrário dos outros dias, não tenho fome, comi um iogurte e voltei para o meu interior. É dentro dele que tenho estado a maior parte dos últimos tempos e dias, ora juntamente com os meus pensamentos da dualidade, ou a tentar eliminar com a presença da deusa em mim. Chamo-lhe a guerra silenciosa, pois só eu sei que guerra interior estou a travar. E nem energia tenho para explicar, por isso, escrevendo, liberto e clareio, organizo os pontos desta batalha interna. Acabei de ligar aos meus pais, gosto muito deles, amo-os mesmo e, claro, não sabendo do que se passa, pensam que a minha ausência é falta de interesse na família, o que na realidade é o oposto, o sentimento e da minha intenção. Ora, neste momento, oro neste momento, e por isso de forma desorganizada, esta é a primeira página de todas estas que tenciono escrever. Digo desorganizada porque está livre, espontânea, e assim numa primeira tentativa é o que me vem. Pronto, agora vou ao yoga e depois vou para casa. Talvez volte hoje ou não. Ok? Primeira folha da minha escrita. Okay? Isto é um tipo de escrita, é escrita criativa, pronto, que falei de um primeiro dia de uma agenda, 2012, por exemplo, ok? Então, escrita. Depois, outro nível de escrita que nós podemos fazer é quando falamos do mapa de sonhos, está bem? Mapa de sonhos, quando pomos isto, aquilo, tenho ali os vision boards, ok? Cartas de intenção, rituais, tudo isto é fazer e dar clareza, está bem? Porque escrever dá clareza, como vocês viram ali, que há 10 anos atrás eu já o fazia, está bem? Então, temos que colocar o porquê que nós queremos aquilo, o porquê cria sempre o propósito. Então, sempre no final de qualquer coisa, tu escreves sempre que seja para o bem maior de todos. Isto é importante, está bem? Porque quando tu queres algo, tens que abrir também para que essa energia seja para o bem maior de todos, está bem? Primeiro, escrita, aqui. Segundo, falar. E aqui quando nós falamos, eu às vezes digo que vocês não contem os vossos sonhos até se realizarem, até um certo nível. Está bem? Porquê? Porque falar aquilo que tu acreditas também abre portas. Podes falar com o teu companheiro, podes falar, por exemplo, com o Cris, né? Nós falamos das nossas manifestações, com a amiga que está em sintonia, e aqui nós falamos de já termos pessoas que vibram na mesma frequência que nós, está bem? Porquê? Porque faz mexer a energia, porque vêm as oportunidades. Se nós tivermos tudo metido numa caixinha, sistemicamente nós estamos a dizer, eu não quero que isto saia daqui, está bem? Agora, claro que nós podemos estar sempre aqui sujeitos a que a energia, não é? Do outro venha a inveja e etc. Mas muitas vezes os nossos sonhos já têm, um propósito, então têm mais força que tudo o resto. Então se tu pões a energia que tu acreditas, não há nada nem ninguém que vai então interferir a não ser tu mesma, está bem? A seguinte e última é agir, a ação. Se nós não nos colocamos em movimento, se não desenvolvermos com a situação, se não agirmos e ficarmos só no pensar, não é? Não dá. Quando eu quero alguma coisa, eu tenho que agir em coerência, senão o alinhamento não acontece, não sais da chamada zona de conforto. Isto é, sei lá, imensas coisas, não é? Pões em ação, ok, eu quero fazer esta mudança, não pões nada em ação, esquece, não vais mudar. Não vais mudar. Não vais sair da zona de conforto. Percebe? Isto é muito importante que vocês percebam. A ação é muito importante. Falar e agir, está bem? Porque aqui outra coisa importante, que é o passo que nós vamos dar aqui por último para terminarmos já aqui na parte final da aula, que é o que bloqueia a manifestação consciente.
que é que bloqueia a manifestação consciente? A primeira é quando tu dizes que vais fazer alguma coisa e não fazes. A frustração é contigo. A desilusão é contigo. Então aqui representa que tu não estás em coerência. Então o primeiro bloqueio da manifestação consciente é a incoerência. A incoerência vai não saberes o que é que tu queres, não consegues sentir como é que tu queres viver. A maior parte das pessoas não tem objetivos. Esta é a primeira, inclusive na mentoria, é a primeira semana. Quais são os teus objetivos? Quais são? Qual é ganhar clareza? Porque senão tu nunca vais conseguir vibrar na frequência daquilo que tu queres viver. Então não há coerência. Vives na incoerência. Eu quero isto, mas faço isto. Eu quero isto, mas faço isto. Estás sempre na incoerência. Segundo, qual é? É o sentimento de não merecimento, que este é comum também a muitas pessoas. E eu vou dizer-te que não merecimento é falta de fé no divino. Não estás a confiar no divino. É falta de confiança. Então, o que é que tu queres atrair depois? Não é? Então, hoje vou-vos dizer como é que tu podes trabalhar então o merecimento. Afirmações. Tantas vezes, nas consultas e às vezes quando vocês até me pediam, eu digo, dá-me afirmações personalizadas e vocês, está bem, não é? Acatavam. Algumas de vocês acatam e põem na prática e têm resultados. Estou-me a lembrar também de ti, Ana Morris, quando tu foste fazer a viagem, levaste o comando à afirmação quando foste para o avião. Okay? É um exemplo profundo. Então, o que é ser merecedora? Então, eu sou merecedora de viver com muito amor próprio. Eu sou merecedora de viver rodeada de pessoas elevadas. Eu sou merecedora de manifestar os meus mais elevados sonhos. Eu sou merecedora de viver na natureza. E coloca isto como afirmação. Okay? Terceiro ponto que é um bloqueio para a manifestação consciente, sempre. Falta de fé no universo, na vida. Que nós vamos ser apoiados. Eu sou aquilo que acredito. Sempre. Nós somos o que acreditamos. E quando nós acreditamos que vai acontecer, então, tens fé. Falta de fé, a fé nunca vais ver. A fé é uma energia do invisível. Nós falamos da fé também na mentoria. A fé é uma energia do invisível. Tu nunca vais ver a fé. A fé, como nós já vimos, é do campo do sentir. A fé sente-se. Então, se duvidas, representa que não estás a perceber como é que funciona a mecânica desta realidade. Porque na mecânica desta realidade, da terceira dimensão da Matrix, é oposto. Tu primeiro tens que sentir e depois manifestar. Está bem? Por isso é que há pessoas que são tão maravilhosas para sentir porcaria. Porque é fácil. Porque é fácil. Está inconsciente. Está lá, está-se a manifestar as sombras. Por isso é que eu convido-vos tanto a olharem para vocês com os rituais. É uma chatice, não é? Todos os meses parece a mesma coisa, lá vamos nós para o mesmo, que seca, não é? Que seca. Falta de concentração, pá, não quero. É isso mesmo, concentração. Seguinte, falta de movimento. Se é um bloqueio, há a manifestação consciente. Desenvolve-te, ok? Sai da zona de conforto, cria novas versões tuas, passo a passo, cria novas. O que é que eu quero melhorar em mim? O que é que eu preciso? Eu preciso ser mais doce, então eu vou trabalhar a doçura. Olha, eu lembro-me, por papelinhos com qualidades da alma. E eu tenho um e-book preparado com 44 características da alma, que eram aquelas em que eu tirava o papelinho. Olha, vou fazer um projeto disso. Que é trabalhar com os 44... Agora vem uma ideia, estão a trabalhar as 44 características da alma. Ok? Podes trabalhar... até me surgiu como é que vai ser. Então...
O que representa que ao trabalhares, por exemplo, houve alturas da minha vida que eu precisei trabalhar a doçura, porque estava muito, tive que despertar muito a minha assertividade e estava numa fase que estava muito bruta, até que queria ser uma bruta, então tive que trabalhar a minha doçura em mim. E eu chamava a minha doçura, eu quero ser doçura. Ainda na minha tenho ali, estou a trabalhar a doçura o mês passado e o mês anterior com a Valentina. Portanto, o que representa que expande-te, cria novas versões tuas. Isso é que vai trazer a transformação. Porque se não te expandires, contrais-te, fechas-te, fechas o cardíaco, cristalizas, está bem? Expansão, expansão. Sempre que tu sentes algum nível de separação, que seja com o outro ou com tudo, isso não é da luz, é de sombra. É a tua sombra. É uma sombra que está aqui. E atenção, pode ser tua, pode ser do inconsciente coletivo, pode ser de vidas passadas, mas também não interessa, porque nós todos somos um. Quando tu cuidas em ti, estás a cuidar do um, que é tudo, do uno, ok? Porque nós todos somos em todos. Portanto, quando tu estás-te a separar do outro, estás-te a separar de ti mesma. E eu falo para mim, porque eu também tenho as sombras. Agora eu tento diariamente estar consciente das minhas sombras, que é quando eu sinto uma separatividade relativamente ao outro, é porquê que eu estou-me a separar do outro? Porquê que eu estou-me a separar do outro? Porquê que causa esta separação? Então, se tu estás a separar do outro, estás a separar de ti mesma, ok? Estás a separar do divino, que é o uno, que és tu, tu és um fractal da fonte. Último ponto destes que eu escolhi sobre o bloqueio da manifestação com consciência são contratos espirituais. E deixei esta para o último porque é um bocadinho controverso. Não é que vocês queiram se focar aqui, está bem? Mas nós, quando encarnamos, nós já temos vários contratos, está bem? Inclusive, nós no compromisso 28 dias, em dezembro, nós selámos muito desses contratos que eram prejudicais, mais ou menos, para nós. E quando fazemos as cartas do Conselho Kármico, também estamos a pedir que essas revisões de contratos sejam vistas, certo? Libertar contratos. Agora, nós temos que perceber aqui uma coisa que é assim, os contratos vão sendo libertados ao longo da nossa vida, ao longo do percurso, digamos assim, ou do nosso caminho. Por exemplo, porquê? Porque quando aquela situação vem, nós vamos libertar. Às vezes nós pensamos que, não digo quem, mas há aqui alguém, por exemplo, que está muito ligado ainda a um casamento do passado que não se divorcia no papel. Esse é um contrato que não só está aqui como está lá. Okay? Então, o que representa o facto de não estás presa, okay? Estás presa nessa situação, isso é um contrato que tu tens, portanto, enquanto não te libertares disso, representa que vais estar presa aí. Então, formas de nós libertarmos estes contratos. Agora, quando eu falo de contrato aqui em casamento, tens que ir ali ao advogado e fazer a separação. Quando são contratos espirituais, assim, onde é que nós soltamos esses contratos? Eu em consulta liberto muito, portanto libertamos memórias, contratos, etc. Não é? Podes libertar em consultas. Onde é que tu podes também libertar? Podes libertar nas meditações, que eu tenho algumas meditações, por exemplo, que nós fizemos, houve uma libertação que nós fizemos aqui há 2 semanas também, há meditações aqui para limpar, certo? E os rituais que muitas vezes eu escrevo com vocês são para libertar contratos, está bem? Agora, porque aqui o que mais importante é a consciência, a direção da consciência. Nas consultas, os outros conseguem identificar por nós, é mais fácil, não é? E ajudam no processo, são chamados orientadores ou facilitadores do processo. Mas aqui o mais importante é o poder do nosso alinhamento em querer isso. Porque o nosso alinhamento, ou nós queremos o nosso alinhamento, ou nós agirmos para o nosso alinhamento, contribui e dissolve os contratos. Porque os bloqueios espirituais são isso mesmo, são algo que nós vimos para transcender. Não é? Então, eles só são revelados em movimento. Se tu estiveres parado e não saís da zona de conforto, então tu não vais aceder às transformações que precisas. E agora, outra coisa muito importante é que nem todos os contratos são maus.
Então nós temos contratos que nos protegem também. Quais são esses contratos que nos protegem? Aqui eu não quero falar muito aqui da parte galáctica, porque vamos estar a falar de outros irmãos de outros planos, não é? De outras realidades, de outros planetas, mas nós, não é? Como eu tenho explicado, nós como humanos não é a raça humana. Vamos dizer, o fato humano, é uma raça humana, representa assim, dentro de nós, cá por fora nós somos todos iguais, somos todos humanos, mas por dentro cada um tem uma origem estelar, não é? Nós somos sementes das estrelas. Então o que é que isso representa? É que muitos dos contratos que nós temos são como bússolas para as nossas famílias estelares. Se nós apagarmos esse GPS, podemos nos perder deles, ou seja, é aquilo que, ok, ele está ali na Terra, aquele é da nossa família, está bem? Por isso é que nós não podemos tirar todos os contratos ou todos os implantes, ok? Aqui, ainda aqui mais um que queria falar então sobre os bloqueios, está bem? Que são os chamados desejos mentais, quando nós desejamos só com a mente, está bem? Desejar algo com a mente é um bloqueio de manifestação consciente, porque não tem coração. E nós temos que saber, então, sempre de observar o que é um desejo do ego e o que é um desejo do coração ou da alma, está bem? Saber diferenciar um ao outro. E a única forma de tu saberes se aquele teu desejo ou aquele teu querer é teu, é ir dentro de ti e sentir se essa realidade existe. Se tu abriste esse porto, se tu abriste essa porta, não é? Então é tua, estás lá, não é? E isto é muito importante. Se não conseguires sentir essa realidade, então tens duas hipóteses. Ou escreves e tentas procurar aqui o porquê que tu queres aquilo e vais encontrar razões práticas porque vem de ti, não é? Sabes tudo, e abre o teu cardíaco. Abre o cardíaco para receberes aquilo e para te alinhares, está bem? Então, estas são as técnicas que eu uso então para a manifestação consciente, está bem? Estas eu já comprovei, faço há imensos anos, inclusive convosco eu já partilhei convosco, inclusive N manifestações que eu faço com o caderno de gratidão, desde o lugar da minha casa, aparecer a casa que eu quero, 30 por uma linha, como se costuma dizer. Agora, aquilo que eu te digo é, testa, faz, põe em prática, está bem? Agora, como é que tu podes começar se ainda não fazes nada? Então aqui é que entra aqui o meu desafio aqui no final da aula, que quem quiser alinhar, alinha, está bem? Eu vou fazer sempre, porque eu gosto, lá está, eu tenho essa congruência, nem que haja uma pessoa a fazer, eu estou com ela, porque esse é o meu propósito aqui, é guiar-vos no caminho, que eu já fiz, não é? E posso fazer muitas vezes porque só sai em benefício comigo. Então vamos fazer aqui uma rotina de elevação durante 28 dias, ok? Quem virou a aula aqui, por favor, partilha comigo que vai estar a fazer, está bem? Não precisamos estar a fazer todas no mesmo dia, o que interessa é começarmos a fazer, está bem? Portanto, vês a aula, mandas-me uma mensagem a dizer eu quero fazer o compromisso de 28 dias, está bem? Eu vou começar a fazer na lua crescente, que é no sábado, ok? Portanto, vai ser composto pelos 3 bases. Gratidão, está bem? Fazemos uma gratidão escrita, ok? Que são 3 coisas pelas quais estás grata. Depois fazemos a meditação da respiração do coração, ok? Que são simplesmente levares a atenção, pode ser com som, e respirares a partir do coração, está bem? Para começares a abrir também o cardíaco, são só 3 minutinhos ali. Presença e visualização, saltas para a visualização de algo que tu queiras, está bem? Durante 28 dias, para trabalharmos aqui o campo de abertura do coração, ok? Que tal? Querem? Portanto, isto é de alguma forma aqui o resumo da nossa aula desta semana e pronto, espero que tenhas gostado aqui do tema. Como eu digo sempre, já são temas que tu conheces, mas que aqui o importante é integrares
e colocares na prática, está bem? Olha, um beijinho e aguardo por ti aqui para seguirmos juntas no desafio.